nome de Jesus, tá bom? Bem, nós estamos no estudo, tá? Então, tenta acompanhar, tá bom? A gente está terminando o estudo provavelmente hoje e tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar, tá bom? Bem, como nós estamos falando, né, existem algumas funções que a igreja ela vai precisar tomar para os últimos dias, né, na face da terra. A reação da igreja, né, e 3 posturas. Bem, nós vimos aqui a postura de vigiar, a postura, né, da oração e da santificação, né? Hoje nós vamos dar continuidade aqui, tá bom? Santificação. Em contraste, a verdadeira igreja precisa ser santa, separada para Deus, comprometida com a verdade e com o temor do Senhor. O apóstolo Pedro ecoa este chamado, 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Amém? Então, nos últimos dias, né, aonde a igreja ela vai ser provada e aonde o anticristo, aonde tudo já vai estar formado, o verdadeiro cristão ele vai ter que tomar uma postura. E essa postura é uma postura de santidade, porque Deus é santo e ninguém pode servi-lo sem a santidade. Mas a santidade, como o próprio apóstolo Pedro diz, em toda a vossa maneira de viver. Não é só em alguns aspectos. O irmão ele é bastante educado, né? Um é atencioso, o outro é prestativo. Não é simplesmente em alguma área. A Bíblia está falando de todo o nosso ser, do nosso pensar, do nosso andar, do nosso falar, no relacionamento com as pessoas, no trato com a sociedade, né, nas obrigações do dia a dia, né, com a igreja, com o próprio Senhor Jesus, uma vida santificada. Amém? Então, é isso que o apóstolo Pedro ele está dizendo, em toda a vossa maneira de viver. Santidade não é isolamento. Olha que interessante. Santidade não é você se isolar do mundo. Eu vou ficar trancado dentro do meu quarto, né, sem televisão, sem internet, sem nada, porque assim eu consigo me santificar. Não. A santificação é você estando plenamente neste mundo, né? É você estar vivendo tudo neste mundo, mas de uma maneira santa ao Senhor. Amém? Então, santidade não é isolamento, mas consagração. Não é rigidez moralista, mas coerência com a natureza do Deus que habita em vós. Rigidez moralista. Era isso que os fariseus praticavam na época de Jesus. Quando os fariseus estavam em jejum, eles iam para a praça e mostravam, né, aquela cara decaída, vamos dizer assim, afligido por vários dias sem comer, e demonstrava para todo mundo, né, através do seu comportamento que eles estavam jejuando. Não é moralista. É algo, aleluia, mais profundo, né? É coerência com a natureza de Deus que habita em nós. Quer dizer, é algo que nós fazemos para Deus com maior prazer. Amém? Sem força, né? Sem violência, sem pesares. É algo que nós fazemos com prazer para Deus. Amém? Pregai com ousadia, pregai com ousadia. A verdade não pode ser calada. Uma das coisas que vai acontecer de uma maneira, vamos dizer assim, de um movimento muito grande, vai ser a pregação do Evangelho.
nos últimos dias, o confronto entre o bem e o mal vai ser através daquilo que o mal vai mostrar e daquilo que o bem vai mostrar. E uma das ferramentas mais eficazes, desde a criação da terra, é a própria pregação da palavra do Senhor. E ela vai continuar a ser usada no final de todos os tempos. Amém? Se o oitavo rei está prestes a emergir, então esta é a hora da maior urgência missionária da história da igreja. Esta é a grande realidade. Porque Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura, em tempo ou fora de tempo, quer ouça ou quer não ouça. Amém? Tem que se pregar o evangelho. E aí existem várias formas de você pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho através de uma emissora de rádio. Você pode pregar o evangelho através da televisão. Você pode pregar o evangelho através da internet. Você pode pregar o evangelho através de um panfleto. Você pode pregar o evangelho através de uma mensagem. Você pode pregar o evangelho através de um escrito na sua camisa. Você pode pregar o evangelho num adesivo no seu carro, numa bandeira na sua casa. Você pode pregar o evangelho de todas as formas, até mesmo através da tua vida, da tua conduta, das tuas palavras. Você pode pregar o evangelho. O importante é que se pregue o evangelho. A forma que você vai pregar o evangelho não vamos dizer assim, não tem uma forma definida. Você tem que pregar o evangelho, desde que seja o genuíno evangelho, sem mistura, né? Sem mistura alguma, tá bom? Então, nós escolhemos, nos adaptamos da melhor forma possível e pregamos o evangelho. Amém, Jesus? Essa é a grande realidade. Precisamos pregar como se Jesus voltasse hoje e discipular como se ainda tivéssemos uma geração inteira pela frente. Essa é a grande realidade. Pregar o evangelho não é simplesmente jogar palavras no ar. Pregar o evangelho é ensinar pessoas na verdade de Cristo, no caminho do Senhor, né? Pregar o evangelho é abrir os olhos daquelas pessoas que estão caminhando para a destruição. E só tem uma coisa que convence o homem do seu mau caminho, do seu erro, do seu pecado, que é o Espírito Santo do Senhor. E quando você leva a palavra, o Espírito Santo vem atrás para completar a boa obra que você começou. Amém, Jesus? Porque nós começamos, mas quem termina é o Espírito Santo de Deus. Amém? Essa ousadia não é arrogância, mas autoridade baseada na palavra. Amém? Há muitas pessoas da sociedade dizem assim: os crentes, eles querem ser maior do que todo mundo, eles são os donos da verdade. Quem já não ouviu isso? Né? Não, mas não é arrogância. Nós não falamos, né, e não agimos por arrogância. Nós falamos e agimos por autoridade. E é isso que o mundo que não conhece a Deus desconhece o que o Senhor deu para nós. Então, como que você, não conhecendo Deus, vai saber o que Deus fez na minha vida? Ou o que Ele me deu? Né? Então, por isso que há muito confronto, por isso que há muitos que não aceitam, né? Por isso que há muito preconceito sobre a igreja evangélica, mas a realidade fomos levantados por Deus e Ele nos deu autoridade em seu nome para executar essa missão de pregar o evangelho. Amém, Jesus? É a coragem de dizer que há um só caminho, uma só verdade e uma só vida, mesmo que isso custe rejeição ou perseguição. É pregar o evangelho sem medo de morrer, sem medo de ser preso, sem medo, né, de pessoas se levantarem contra a sua vida. Por quê? Porque você está fazendo isso no nome de Jesus. E uma vez que você faz no nome de Jesus, você não precisa ter medo de nada. Amém? É óbvio que vai se levantar. Se até os discípulos de Jesus, né, foram levados à morte por causa da pregação do evangelho, imagine o que vão fazer conosco no final de todos os tempos, né?
E quando eu falo final de todos os tempos, às vezes na cabecinha de vocês fala assim, poxa, falta muito tempo ainda. Não, nós já estamos vivendo dias que antecedem a volta de Jesus. As profecias estão se cumprindo, tudo já está preparado, o anticristo já está na terra. Aí você fala, mas quem é ele? É o sistema do mundo que já trabalha contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? O tempo exige urgência, firmeza e coragem. O Espírito Santo está despertando uma geração de crentes que vigiam com olhos abertos e coração rendido, se santificam em meio à decadência moral ou doutrinária, pregam com ousadia. Amém? Então, Deus já está levantando, sim, eu creio, né? Aqui no nosso meio, já está levantando pessoas que para Ele tanto importa se do teu lado tem imoralidade ou não, tem pecado ou não. Ele não está preocupado. Por quê? Porque ele não se contamina, ele não é influenciado por essas coisas. Amém? Ele tem uma missão e a sua mente, a sua vida está focada nesta missão, que é pregar o evangelho do Senhor Jesus. Então, está acontecendo coisas diante de você, seus olhos estão vendo, mas não é movido por isso, porque você é movido pelo que crê e não pelo que vê. E o que crê, aleluia, é coisas eternas, e o que vê são temporais. Amém? Então, é esse tipo de cristão que vai permanecer firme até o fim, que vai estar diante do Senhor, né? No nome de Jesus. Conclusão. Vamos para a conclusão. Apocalipse 17 não é apenas um retrato profético dos últimos dias. É uma advertência escatológica urgente e uma chama à fidelidade inegociável. Amém? Então nós não negociamos a nossa fé. Nós não negociamos, né, a nossa postura diante do nosso Deus. Hoje, praticamente tudo no mundo é negociável, mas a vida dos cristãos não. Amém? Porque nós temos uma postura e nós não negociamos a nossa fé. Ele revela a ascensão de um sistema religioso político global, liderado pela besta escarlate e sustentado, temporariamente, por uma igreja apostata mundial. A grande meretriz embriagada com o sangue dos santos, ardonada com ouro, mas vazia da glória de Deus. Essa é a grande realidade. E essa igreja está no mundo. Qual é essa igreja, pastor? É aquela igreja que permite tudo. É aquela igreja onde o mundo está entrando dentro dela. É a igreja que pratica o que o mundo pratica, que faz o que o mundo faz, que anda como o mundo anda. E nós já temos igrejas dessa forma, infelizmente. Igrejas que se esqueceram da palavra. Igreja que nós já não tocam mais no nome de Cristo, de salvação. Não. Aonde a terra, aqui, você tem que ser feliz. É aqui que você tem que conquistar. É aqui que você tem que ganhar. É aqui que você tem que ter. E só pregam a terra, a terra, a terra. E não falam do céu. Então já existem essas igrejas. Elas já estão por aí. E infelizmente estão desviando as pessoas da verdade. O texto sagrado nos mostra que esse sistema passará por 7 impérios históricos e culminará na confederação final de nações lideradas pelo 8º rei, né? Então, essa trajetória de 7 impérios a gente vê
desde lá do começo da Bíblia, né? Egito, aí vem Babilônia, vem Pérsia, né? E vem vindo os impérios até chegar nessa confederação final de nações lideradas pelo oitavo rei. E hoje a gente vê essa confederação já formada. Nós estamos vendo as Nações Unidas, né? As Nações Unidas, ela condenou de uma forma bem legítima mesmo, condenou Israel pelos ataques em Gaza, né? Sendo que Israel é o povo de Deus, sendo que Israel está fazendo aquilo para a sua sobrevivência. Então você veja que essa confederação já existe, ela já está montada e já está tudo preparado, né? Para que essa autoridade aí, o oitavo rei, ele comande tudo, né? Esse oitavo rei será o anticristo, o homem do pecado, tá bom? Então quem acompanhar esse oitavo rei, esse grande líder mundial, ele vai ser o homem do pecado. E o que faz divisão entre homem e Deus? É o pecado. Quem quer viver uma vida de pecado, não pode viver diante de Deus. Amém? Agora, quem abandona o pecado, esse vive diante do Senhor. Amém, Jesus? Então, o homem do pecado, filho da perdição, que exigirá adoração exclusiva e eliminará todo e qualquer vestígio de fé verdadeira que resta da igreja. Ele vai conseguir matar muitos dos nossos. Ele vai conseguir fechar muitas igrejas. Mas no final de tudo, ele vai perder a batalha. Por quê? Porque o Cordeiro, o Filho de Deus, aquele que morreu ao terceiro dia ressuscitou, esse vai vencer a grande batalha contra esse anticristo. Amém, Jesus? Então, nós estamos caminhando já para esse cenário, né? O mundo já está preparado para ele. Nós estamos caminhando em passos largos para esse cenário, né? E ele vai enganar muitas pessoas, porque ele vai dar aquilo que as pessoas querem. Porque muitas pessoas, elas querem ser abençoadas, mas elas não querem abrir mão da prática de vida. Para servir a Deus, precisa haver renúncia. E muitas pessoas não querem renunciar o que gostam, o que fazem, o que falam e o que vê. E isso o anticristo vai oferecer. Então as pessoas vão ser enganadas por eles, porque ele vai satisfazer o ego dessas pessoas, né? E vai ser enganada por ele. O sistema que ela ajudou a construir, a odiará, a devorará e a queimará com fogo, cumprindo o juízo de Deus. Oi? Ah, sim, perdão. A falsa igreja que hoje se infiltra sorrateiramente. O que é sorrateiramente? Devagarzinho, cobertinha, né? Sabe aquele negocinho assim? Ah, isso não tem nada a ver não. Quem já ouviu essa frase? Ah, aquilo ali, não tem nada a ver não. Ixi, esse negócio aí pode deixar. Então, sorrateiramente, devagarzinho, não tem pressa, né? Ela vai entrando nas estruturas políticas e eclesiásticas. Será plataforma do anticristo, mas sua destruição já está decretada. Então nós estamos falando aqui desse império já montado, né, chamado Igreja Católica, que infelizmente tinha tudo para andar certo, mas nos últimos dias ela vai servir de plataforma para o anticristo, porque a estrutura já está montada, né? Nós temos aí o Vaticano, o menor país do mundo, já está montado toda essa estrutura, é qual o anticristo vai usar, né? E aí, o que vai acontecer? Depois que ele usar essa estrutura, ele vai queimá-la a fogo. Ele vai destruir essa estrutura. O catolicismo vai desaparecer do mundo. Para dar origem ao quê? Para dar origem à religião do anticristo,
que é uma religião de união de várias religiões. E essa religião não terá Deus como centro, terá o ego do próprio anticristo. Amém? Então isso que vai acontecer, aleluia, né? Até que venha o juízo de Deus. Amém? Diante disso, a igreja verdadeira, aquela que é chamada, eleita e fiel, a noiva, né, de Cristo, precisa vigiar, orar com discernimento espiritual. Então nós, igreja não é parede, igreja não é templo, não é placa, igreja somos nós. Então isso aqui é para nós, tá? Vigiar e orar, seguimento espiritual. Santificar-se meio à corrupção doutrinária, que já está acontecendo. Na internet você vê cada absurdo sendo pregado. Você vê, não sei de onde que a pessoa dá mais trabalho pregar o que é certo, perdão, dá mais trabalho pregar o que eles estão pregando do que pregar o que é certo. Porque é uma invenção sem tamanho, que você não consegue entender de onde vem a mentalidade, né? Mas no fundo nós sabemos que é o próprio diabo, o anticristo, colocando essas inverdades, né, de uma maneira sorrateira para enganar as pessoas na terra. Então, santificar-se meio à corrupção doutrinária, pregar com ousadia antes que a noite chegue. Que esse termo noite é o dia que o mal vai tomar conta. É o dia que o diabo vai estabelecer o seu trono, o seu reino. Eu sei que é por pouco tempo. Jesus vai derrotá-lo, mas é necessário que ele estabeleça o seu reino. É necessário que ele permaneça no controle por algum tempo. Por quê? Para que seja sabido por todos quem é o verdadeiro crente fiel. É para isso que Deus vai permitir que ele estabeleça o seu reino, para saber quem verdadeiramente é fiel ao Senhor, porque quem não é vai cair. Amém? Rejeitar alianças com o espírito da Babilônia. Amém? Então esse espírito da Babilônia, né? Nós sabemos que a Babilônia, ela prega em verdades, a Babilônia, ela usa de sedução, a Babilônia, ela vai permitir todas as coisas acontecendo, né? Pecados, enfim, ela vai aprovar. Então isso nós temos que tirar do nosso coração. O oitavo rei já se move nos bastidores. Essa é a grande realidade. Ele já está se movendo nos bastidores. Ele ainda não foi revelado, ele ainda não apareceu publicamente, mas o sistema já está sendo todo movimentado. Amém? Então a união, né, a união das religiões, né, mais o comunismo já estão trabalhando fortemente para trazer, né, algo. Eu ouvi uma situação, estava vendo, dentro dessa reunião que teve no Brasil, dos BRICS, eles trataram de uma nova ordem mundial. Quando você vê Luiz Inácio Lula da Silva falando, né, falando assim, a gente precisa de uma nova ordem mundial no comércio. Do que ele está falando? De algo preparado pelo anticristo. Esse movimento global, um homem central, não mais Deus, né? Porque eles não vão precisar de Deus, eles vão falar que Deus não existe. Então essa ordem global, né, já existe e há muito tempo. Quem já ouviu falar dos Illuminatis? Os homens mais ricos do mundo que mandam no planeta, né? Então tem os Illuminatis e várias outras situações aí, tá bom? O cenário mundial está sendo moldado para a sua revelação. Guerras, em cima de guerras, amém? Perseguição contra a igreja,
países comunistas proibindo que se pregue o evangelho de Jesus Cristo, né? Então tudo, o cenário já está sendo moldado, né? Você vê o Irã em 1976, a população do Irã era uma população livre. Mulheres não precisavam cobrir a cabeça, né? Elas faziam faculdade. Entrou, né, os xiitas, né, que vem da Pérsia, da antiga Pérsia, né? Os atolás da antiga Pérsia entraram, escravizaram o Irã. Hoje a mulher vale a metade de um homem. A mulher não serve para nada no Irã. Tem que andar com a cabeça coberta, não pode estudar, não pode sair de casa sem o marido, não pode ir no supermercado fazer uma compra, não pode levar o filho na escola, não pode nada, né? Império da Pérsia, que é outro império que foi levantado para perseguir o povo de Deus. Então o cenário já está pronto. O cenário já está pronto. Esses dias eu assisti um vídeo, eu chorei. Uma família de 7 pessoas na África, eles foram mortos, queimados, porque aceitaram Jesus. Primeiro bateram neles até eles, sabe, bateram até quebrar braço, quebrar perna. Depois jogaram eles numa vala e meteram fogo. Mas dava para ouvir o grito deles: aleluia, glória a Deus, aleluia. Morreram abraçados, juntos, queimados. Isso já acontece, irmão, em várias partes do mundo. Na China comunista, na Coreia comunista, na Rússia comunista. Isso já acontece. Você vai lá pregar o evangelho, muitos são mortos. Então o cenário já está pronto, né? Mas as escrituras nos garantem: guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Então eles podem até tentar, mas não vão conseguir, porque o cordeiro, filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai vencer, porque acima dele não há Deus, amém? Ele é o Deus soberano. Pois o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17:14. Quem são esses eleitos, chamados, escolhidos e fiéis? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não se dobraram à besta, aqueles que não se dobraram ao pecado, aqueles que não se dobraram ao sistema deste mundo, que permaneceram fiel ao Senhor Jesus. Então, nós, né, vamos estar junto com o Senhor Jesus nessa grande batalha e vamos vencer esse grande império. Esta é a nossa herança e a nossa vitória. Amém, Jesus? É nisso que cremos. A nossa vida, toda a nossa vida, desde quando conhecemos a Jesus até a nossa partida desta terra, tem que ser, aleluia, vamos dizer assim, formado em cima disso. Amém? Nós precisamos crer nisso. Isso precisa fazer parte da nossa vida, da nossa história, do nosso dia a dia, da nossa maneira de viver. E para terminar, ainda que a prostituta suba ao trono, o cordeiro permanece no trono eterno. Ela pode subir no trono, sim, terreno, mas o nosso Deus está no trono celestial. E naquele trono ninguém se assenta a não ser Ele. Amém, Jesus? Ele tem o controle de todas as coisas. Ainda que a besta receba autoridade, o reino do cordeiro jamais será abalado. Porque ela pode até ter autoridade nesta terra, mas o nosso Deus tem toda a autoridade. Amém? E para encerrar, ainda que os reis entreguem seu poder à impiedade, os santos possuirão o reino eterno e incorruptível. Amém? Ainda que matem muitos de nós,
ou até mesmo nós, amém? Não tem problema, nós iremos para a glória, nós iremos para um lugar incorruptível, aleluia, amém? Estarão fazendo um favor para Deus. Nesse grande dia, quando começar a morrer os verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, começarem a morrer, eles estarão fazendo um favor para Deus, porque nós iremos para a glória. Amém, Jesus?